Então, pessoal, terminando agora de resolver a D1, né? Eu fiz primeiramente a questão número 3, que gerou mais dúvidas. Fiz a questão número 1 também. Agora terminando com a questão número 2. Temos aqui que determinar os vetores unitários V1 e V2. Então, esses vetores V1 e V2 têm uma norma igual a 1. Então, pode dizer que as normas aqui são iguais e que tudo é igual a 1, tá? Eu tenho que determinar esses vetores. E esses vetores formam, né, um ângulo θ de π sobre 3 radiano, né, com um vetor u. Só que esse vetor u, ele não é unitário. Não é unitário. Eu vou ter que, então, trabalhar com um vetor múltiplo de u que seja unitário. Esse vetor posso chamar de w. O vetor w, para ser múltiplo de u, ele tem que ser igual a u vezes um escalar. E esse escalar é 1 sobre a norma do u. Como u é raiz de 3 menos 1, a norma dele vai ser 2, né? Porque eu vou elevar a raiz de 3 por 2, vai dar 3. Vou elevar a raiz menos 1 ao quadrado, né? Vai dar 1. 3 mais 1, 4. E calculo a raiz quadrada disso, ou seja, 2. Daí eu tenho esse vetor w, múltiplo de u, que é o raiz de 3, 2, e o menos meio. Isso aqui não é à toa, né? Eu tenho vetores unitários e esse vetor w aí, as coordenadas dele são muito familiares, né? Eu posso pensar num ângulo em particular, um ângulo notável, que tem algo semelhante a isso aí, né? Eu estou me referindo à trigonometria, em que nós temos o círculo trigonométrico, em que seu raio é unitário. Então, vai ser a partir daí que eu vou resolver essa questão, né? Nós temos que entender que em geometria analítica podemos usar informações, conteúdos trabalhados em disciplinas anteriores, né? Em pré-cálculo. A trigonometria em si é livre, né, para usar. Daí, eu acho que também vai ser uma maneira mais intuitiva, mais didática. Marcando aqui um círculo, vou marcar agora os eixos e tentar marcar esse vetor W, primeiramente, tá? Qual é o ângulo notável que possui cosseno, ou seja, o x aqui igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 e um seno meio, não menos meio, mas meio. Esse ângulo em graus seria o 30 graus, né? Como aqui o seno é menos meio, é só eu pensar na parte negativa. Então seria menos 30 graus. Eu vou tentar marcar esse ângulo aqui. Vou usar um transferidor. E gerar aqui um pouquinho. E vamos marcar esse ângulo aqui. Tá? Temos aqui um ângulo formado com o eixo x, né, de menos 30 graus, tá bom? Em que o seu cosseno vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2 e o seu seno menos meio, tá? Beleza. Se aqui nessa fatia é 30 graus,
eu teria que ter mais uma fatia de 30 graus para formar o ângulo de 60 graus, ou seja, π sobre 3 radianos, que é formado pelo V1, por exemplo, e o W. Né? Já vou até marcar aqui como se fosse um vetor mesmo. Já vou chamar aqui de W. Já tem as coordenadas, né? Que é a raiz de 3, 2 e aqui menos meio. E usando o transferidor novamente, girando um pouco aqui. Vou marcar aqui mais ou menos o nosso ângulo, nosso vetor, né? Aqui. Teríamos esse vetor aqui. Eu vou chamar esse aqui de V1. Tá? O V2, ele também forma com o W um ângulo de 60. O que sobrou aqui no quarto quadrante, tirando esse 30 aqui, é os 60 graus, né? Então, eu tenho aqui um vetor paralelo ao eixo Y. Esse vetor eu vou chamar de V2. O V1, ele tem cosseno igual ao W, então é raiz de 3 sobre 2. E o seno em módulo é igual ao W, só que em módulo, né? Mas tirando o módulo, nós temos no W menos meio, então no V1, que é positivo, é meio. O V2, como ele é paralelo ao eixo Y, o cosseno é zero. E o seno dele é o mesmo comprimento ali, né, o mesmo valor do raio, né, em módulo. Então nós temos, como é para baixo, menos 1. Então já determinamos V1 e V2. Agora só falta escrever o vetor eta, que é igual a raiz de 3, 2, como combinação linear dos vetores V1 e V2. Então eu vou ter que determinar escalares alfa e beta para que isso aqui seja válido. Né? Daí é só começar a resolver, porque eu coloco aqui raiz de 3, 2, igual a alfa, vezes o V1. O V1 é raiz de 3, 2, meio, mais o beta, vezes o zero, o vetor V2, né, que é 0, menos 1. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho raiz de 3, 2, igual a raiz de 3 alfa sobre 2 e alfa sobre 2. Mais o beta vezes 0 vai ser 0. E beta vezes menos 1, menos beta. Agora, continuando, eu tenho raiz de 3, 2, igual, somando esses dois vetores, eu vou ter raiz de 3a alfa sobre 2 mais 0, ou seja, raiz de 3 alfa sobre 2. E alfa sobre 2 menos beta. Então, alfa sobre 2 menos beta. Isso aqui vai me dar um sistema, né, em que raiz de 3 alfa sobre 2 vai ser igual a raiz de 3. E que alfa sobre 2 menos beta vai ser igual a 2. Isso me dá o seguinte, que o valor de alfa aqui, para cancelar esse 2 e ter raiz de 3 igual a raiz de 3, é que alfa tem que ser igual a 2, né? Então eu tenho
alfa igual a 2. Isso aqui já está determinado. Como alfa é igual a 2, ele vai cancelar com esse 2 aqui, então vai dar 1. Teríamos então 1 menos beta. 1 menos beta é igual a 2. Então quanto que vale esse beta? Esse beta tem que valer menos 1. Porque ficaria 1 menos menos 1, ou seja, 1 mais 1. Então temos beta igual a menos 1. Finalmente, para escrevermos, né, o nosso eta como combinação linear de V1 e V2, temos o seguinte: eta é igual a 2, que é o alfa, vezes o V1 menos o V2.